Gabriela. Eu sou a Heloísa. E eu sou o Rodrigo. Vocês devem imaginar que a gente nos conheceu aqui hoje. E, gente, eu não me lembro muito bem, mas você se lembra como a gente se conheceu? Foi em 2021, na matéria de Projeto Técnico Integrador, que a gente chama carinhosamente de PTI. Foi essa disciplina que nos conectou como um grupo e que nos trouxe aqui hoje no palco do TEDx. Nessa disciplina, fomos incentivados a buscar uma área que gostássemos de estudar ou que tínhamos interesse em saber mais. E calhou que tivemos a sorte de encontrar um tema que, além de gostar e de nos interessar, também nos impactou. E nessa matéria em que o professor deu a oportunidade da gente desenvolver um projeto, ele também abriu diversas e inimagináveis portas. E uma das portas que ele abriu foi a porta que nos trouxe até aqui hoje, no palco do TEDx. O nosso projeto consiste no desenvolvimento de tecnologias que auxiliem as mulheres que são vítimas de violência por meio da divulgação de informações sobre o tema e da possibilidade de solicitar ajuda emergencial para situações iminentes e ou recorrentes de violência. Esse auxílio seria disponibilizado por meio de um aplicativo, o qual também conteria uma aba de capacitação profissional, além da comercialização, possibilitando o restabelecimento da independência financeira da mulher. Além desse aplicativo, também desenvolvemos um dispositivo, na qual a mulher poderia pedir ajuda quando passar pelo ciclo da violência. Assim, ela apertaria somente o botão de um objeto pessoal, como um batom, um colar, uma pulseira, e pediria ajuda emergencial para um contato que ela cadastrou no nosso aplicativo. De início, a gente decidiu que queria aplicar informática, que é a nossa área de atuação, para poder solucionar um problema que fosse recorrente na sociedade. Por isso, a gente fez um brainstorming de várias ideias e como a gente poderia aplicar a tecnologia para poder solucioná-las. Tivemos diversas ideias e temas variados. Auxílio de idosos, desigualdade salarial entre homens e mulheres e até mesmo o desaparecimento de crianças. Contudo, o tema que mais nos chamou a atenção, principalmente por se tornar cada vez mais relevante através dos jornais, foi o tema da violência contra a mulher. Aí entrou o nosso primeiro dilema. Como a gente integraria a tecnologia, a área em que estudamos, a combater a violência doméstica? Para solucionar esse problema, a gente decidiu ir atrás de como ele realmente acontece no dia a dia. Então, a gente queria saber quais são os órgãos que atuam nessa área, as pesquisas que já foram desenvolvidas e as leis que favorecem as mulheres em caso de violência. Percebemos ao longo do trabalho que antes de qualquer pesquisa que pudesse ser realizada em meios acadêmicos, era primordial conhecer a realidade daquelas que seriam auxiliadas. A gente poderia pesquisar o como fosse e quanto fosse em materiais teóricos, livros, jornais. E os pesquisadores que estão aqui sabem como isso é muito trabalhoso, mas a gente não saberia de fato como é a vivência dessa vítima que passa pelo ciclo da violência. E se o foco era realmente ajudar essas mulheres, então a gente tinha que entender qual que era o dia a dia delas, como que acontecia a violência de fato. Por isso, foi tão importante que a gente fizesse rodas de conversas com ONGs que atuam na área e vítimas de violência. Na conversa, vivenciando seu dia a dia e escutando sobre suas lutas e trajetórias, podemos perceber como isso de fato acontece e, assim, isso nos levou à melhor forma de ajudar. Como dissemos, a gente poderia pesquisar onde for, como for, mas a gente não saberia quais são as reais necessidades das vítimas que passam por ciclo da violência. Assim, entramos com o nosso conhecimento e desenvolvemos o projeto. Além do que sabemos e conhecemos, a pesquisa é uma importante porta de entrada para novos aprendizados. O importante não é saber tudo, e sim estar aberto a novas conexões e oportunidades de ampliar o conhecimento, e ver que ele, junto a uma educação de qualidade, abre diversas e inimagináveis portas. Na prática, podemos perceber que a ciência ela não está só no lado acadêmico e institucional. A ciência ela se manifesta com as pessoas que convivemos, os lugares que frequentamos. E essa empatia pelo próximo, aliado com a querer conhecer mais, querer saber mais, que é o principal combustível da ciência. Assim, a gente consegue entender como que acontece de fato no dia a dia e auxiliar da melhor forma. Gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui estudou em escola pública? Número interessante. E quem não estudou? Para vocês que não estudaram, vamos refletir um pouquinho. Qual é a visão de escola pública que vocês têm? Nós sabemos que, geralmente, as pessoas que não vieram à escola pública podem ter uma visão diferente de como realmente é. Podem pensar que é um lugar sem potencial, deixado de lado pela sociedade. A estrutura ao qual tivemos acesso não é regra nas escolas do país. Mas isso não significa que não pode ser mudado. Com a infraestrutura de qualidade, milhares de alunos, assim como nós, podem ser expostos a oportunidades que irão mudar suas vidas. Todos os dias, nós, alunos, mostramos nosso potencial e que somos, sim, capazes de fazer o que quisermos. Por meio das Olimpíadas científicas, das feiras de projeto e de engenharia, dentre tantas outras oportunidades que mostramos todo o nosso potencial.
Tudo que nós, jovens, precisamos é de apoio, de uma estrutura para tornar isso possível, mas principalmente de alguém que acredite em nossas ideias e nos mostre que elas podem ser realidade, como fizeram com a gente. Isso não precisa ser grande, não. Na pandemia, por exemplo, o que permitiu para a gente continuar estudando e desenvolvendo o projeto foi infraestrutura disponibilizada a nós, estudantes. E a gente viu que, infelizmente, essa não foi a realidade de muitos durante esse período. E essa nossa percepção pode ser traduzida por uma pesquisa que foi realizada pelo INEP, que mostra que apenas 72% e 64% dos estudantes tiveram acesso à internet ou a tecnologias que auxiliassem eles para assistir suas aulas online. Por meio dessa pesquisa, a gente pode concluir que muitos jovens tiveram seus talentos inibidos pela falta de acesso à educação. Com uma infraestrutura de qualidade e o apoio ao seu redor, milhares de jovens poderiam ser auxiliados e poderiam mostrar a sua capacidade ao desenvolver um projeto. A gente acredita que pequenas ideias, se valorizadas e investidas, podem transformar a sociedade para melhor. Bom, vamos exercitar a imaginação. Eu peço que vocês imaginem um cientista. O que vocês veem? Talvez um homem de meia idade, no laboratório, ou alguém já formado estudando bastante. E todo esse estereótipo criado em cima de um cientista, criado no imaginário cultural, em cima de livros, revistas, séries, desenhos, a gente chega aqui nesse palco quebrando esses estereótipos e representando os estudantes que não se veem nessa pessoa de cientista que a mídia colocou. A gente tem essa visão fantasiosa de que a ciência é feita somente por estudantes do ensino superior ou até mesmo que já estão formados. Mas, diariamente, a gente vê que a ciência ela é feita por estudantes como nós. E que ela começa, na maioria das vezes, no ensino fundamental. E não por terem menos idade, que elas têm menos qualidade e importância. E foi isso que aconteceu com a gente. Preocupados com problemas, não vemos soluções. Às vezes, nós ficamos tão imersos em nossa própria bolha de preocupação que não ampliamos nossa visão para o mundo. Nós sabemos que aqueles problemas existem, mas não fazemos nada para tentar solucioná-los. Mas não seria justo conosco e com vocês chegar aqui e falar só da parte boa de fazer uma pesquisa? A pesquisa, assim como vários outros projetos que a gente desenvolve ao longo da vida, também é composta por vários problemas e vários medos que a gente tem. O medo de falhar, de não ser capaz de concluir a tempo de apresentar, até mesmo o medo da rejeição e a invalidação do trabalho. Quem nos vê aqui falando sobre como nós aprendemos e tudo que a gente passou para ver, chegar até aqui e concluir o projeto, pode pensar que a gente só passou por momentos bons. Mas nossos momentos também foram difíceis. Lembro da gente ter tido incontáveis noites mal dormidas, desespero quando a gente empacava em alguma parte do projeto, mas principalmente aquela sensação de que a gente não ia dar conta do que necessitava ser feito. Entretanto, as partes boas ultrapassam as partes ruins. Aquela satisfação a ver o projeto que planejamos no passado sendo concluído no futuro, nesse presente, é de uma satisfação enorme. E conforme a gente foi passando pelas feiras e pelas apresentações, a gente conseguiu ver o potencial que a gente realmente tinha. E isso deu a motivação necessária que a gente precisava para poder seguir em frente e continuar. Incontáveis vezes a gente pensou que não era capaz, que não íamos chegar até aqui. Mas concluímos, estamos aqui contando a nossa história para vocês. A gente acredita que as pequenas ideias, se valorizadas e investidas, elas conseguem transformar a sociedade para melhor. E isso a gente pode ver tanto no nosso projeto, quanto de vários outros que a gente acompanha. E nessas feiras que passamos, tivemos várias experiências nas quais foram enriquecedoras para nós. A gente recebeu, na Exateca, a premiação de primeiro lugar em nossa categoria. De lá, a gente partiu para a FESEG, que é a feira da nossa cidade. A gente também conseguiu o maior prêmio da feira, que era a vaga de semifinalistas na FEBRASE. Prêmio que a gente também conseguiu na FECIF, uma feira de todos os institutos federais. Esse também nos rendeu a indicação de semifinalistas na FEBRASE. Na primeira premiação que tivemos, eu me lembro que a gente teve uma surpresa muito grande, pois a gente não esperava. Mas isso nos deu a motivação principal para continuar e alcançar o nosso objetivo, que era auxiliar as mulheres vítimas de violência. E chegando na FEBRASE, uma das maiores feiras da América Latina, tivemos a honra de ser os únicos estudantes a estarem lá apresentando um projeto e ainda assim recebendo uma premiação. Mas tudo isso só se tornou possível graças às oportunidades que nos foram dadas em nossa dedicação de aproveitá-las da melhor forma possível, aproveitando cada etapa, sem pensar no resultado final ou nas premiações logo de cara, e sim dando tudo de nós e o nosso melhor em cada uma delas.
Apesar de todas as premiações que a gente recebeu, nenhuma delas foi tão importante e tão motivadora quanto escutar de uma criança que precisava do nosso projeto pronto para passar para a mãe, que era vítima de violência. Ou de uma pessoa que convive conosco de que nosso projeto teria sido de grande ajuda quando ela foi vítima de violência. Agora sim, até mesmo as ONGs que relataram para a gente que acredita que o mundo pode ser melhorado quando ver jovens como nós, estudantes do ensino médio, tão empenhados em ajudar o próximo e ter empatia. Por isso é tão importante aproveitar cada momento, cada segundo dessa pesquisa e acreditar que sim, a gente consegue transformar a sociedade para melhor. E para finalizar, a gente quer saber, e vocês, já deram oportunidade para um jovem hoje?